noite, estamos começando mais um Papo de Igreja, diretamente aqui do Santuário São José. E hoje eu quero começar de um jeito diferente. A nossa equipe vem aqui agradecer todo mundo que está nos acompanhando, estamos batendo recordes de audiência em todas as nossas transmissões, tanto na adoração, na missa e também aqui no programa. Então a gente agradece muito a participação e pede que continuem assim. Então já vou pedir para mandarem os comentários, perguntas, sugestões, que a gente vai lendo e vai conversando aqui hoje durante o programa. Nosso entrevistado é o Padre Carlos, que vem aqui falar um pouco sobre a vida sacerdotal e também sobre a psicologia e espiritualidade, ele que tem formação em psicologia, e é tão importante mantermos em sã consciência a nossa mente durante esse período de isolamento, esse período de distanciamento social. Falando do distanciamento, lembro que eu e o padre não estamos usando máscaras hoje, porque estamos numa distância segura um do outro. Assim que desliga a câmera, quando a gente vai se movimentar aqui pela igreja, nós estamos usando a máscara normalmente. Além disso, reduzimos a nossa equipe para as 5 pessoas que são determinadas o máximo de pessoas que nós podemos ter numa reunião presencial. E isso vai ser feito também em todas as lives. Amanhã, às 9 horas, nós temos a missa, também com apenas 5 pessoas no máximo. A gente vai seguindo todas as recomendações para poder continuar levando conteúdo para as pessoas, mas de forma segura, de uma forma que não vá colocar em risco nenhum de nós que está aqui presente, ajudando a levar conteúdo para vocês neste momento de pandemia. Agora sim, saúde do Padre Carlos. Tudo bem, Padre? Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos que nos acompanham nessa live. E eu quero, desde já, deixar registrado o meu agradecimento ao Padre William, Padre Ivanir, a toda a comunidade, pelo convite que me foi feito para partilhar algumas impressões a respeito desse tempo tão difícil que todos nós estamos enfrentando. E também quero pedir permissão para deixar também um abraço carinhoso a todo o pessoal lá do bairro do Xaxim, na paróquia São Francisco de Assis, que também acompanha, e também os amigos lá da Baixada Santista, que estão conectados conosco. Deus desde já abençoe a todos. E a gente acabou de falar de recorde, nós estamos com quase 60 pessoas aqui acompanhando simultaneamente o nosso programa, então agradeço todo mundo. Já estão mandando comentários, já nós vamos começar a ler e conversar aqui com o Padre. Padre, eu quero começar aí com seu início na caminhada na fé. Como que foi esse teu início, a saída para o seminário, o desejo de se tornar padre? Então, uma breve aí apresentação de como foi seu começo na Igreja Católica. Falar das origens é sempre muito importante, não é? Eu posso dizer, Pedro, que iniciei a minha caminhada na fé junto à Igreja Católica talvez da mesma maneira que muitas crianças, muitos jovens também iniciam. Uma participação na comunidade, a recepção dos sacramentos, a catequese, primeira comunhão. Depois, na época do Crisma, a gente também se preparou lá na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá. E depois da preparação para o Crisma, então, surgiu realmente esse desejo de dar um passo a mais, digamos assim. E aí eu me interessei em conhecer o seminário e busquei auxílio ao sacerdote da nossa comunidade na época, e assim eu comecei uma caminhada por volta dos meus 17, 18 anos no seminário em Santos. E agora falando um pouco da vinda para cá, para Curitiba, né? Como que foi essa transição para cá? Como você está aqui na cidade? Quais são os trabalhos aqui? Então, Curitiba nunca me foi uma terra estranha. Ao contrário, eu sempre gostei muito dessa cidade, desse povo. Eu sempre pude vir aqui em vários momentos, inclusive durante período de férias, também outras iniciativas, estudos, palestras. E de 1 ano e meio para cá eu tenho fixado residência aqui na cidade de Curitiba, lá no Novo Mundo, bem pertinho aqui do Santuário São José. E o intuito é realmente viver uma missão diferente, aprofundar um pouco mais também nos estudos. E, lamentavelmente, com essa pandemia, a gente acabou tendo que dar uma pausa em vários projetos.
mas eu estou gostando bastante do contato com as comunidades, já temos até muitos amigos e isso é muito importante. Falando agora de amigos, que o padre citou aqui, a gente tem várias mensagens já nesse início de live. Gladstone Ferreira de Macedo mandou aqui que alegria matar as saudades do nosso querido Padre Carlos. Aqui também tem Adriane Nichelle, boa noite, em alegria em receber esse convite em matar a saudade do Padre Carlos. Carmen Lúcia Pinho, que emoção poder participar desse momento. A Selma Santos, que bom rever o Padre Carlos, Deus abençoe sempre. Então, bastante gente aqui nos acompanhando, e aí o padre contou dessa distância que veio de Santos, então tem bastante gente aí que não tem contato há algum tempo, né? Só por ligação, telefone. Agora a gente pode conversar um pouco, então mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Aqui até tem a Jamile Gede, pretende voltar para Cubatão? É uma dúvida aqui que lançaram. Tem bastante gente aqui já mandando as mensagens e querendo conversar. Batemos agora 74 pessoas nos acompanhando. Padre, vamos falar agora do assunto de fato que a gente veio aqui tratar. Eu queria que primeiro você explicasse um pouquinho a sua formação em psicologia, de mesmo como padre, ter uma outra formação, que tem tudo a ver, né? Acho que te ajuda nesse caminho como padre. Então, gostaria de também parabenizar pelo tema dessa live, porque a aproximação entre a psicologia e a espiritualidade é algo muito importante e salutar. Quem ganha com isso é realmente o ser humano, enfim, todos nós. Não raramente a psicologia e a espiritualidade andaram transitando em caminhos um pouco opostos. E felizmente, de umas décadas para cá, a gente percebe o quão importante é esse diálogo, essa troca. Pois bem, Pedro, eu tive contato com a psicologia no curso de filosofia, já no seminário. Havia uma disciplina, psicologia da educação, ministrada inclusive por uma professora de saudosa memória, a professora Cristina. As aulas que ela ministrava eram muito assim densas, muito bacanas, e eu realmente apreciei muito toda essa formação dentro da área da psicologia. Depois a psicologia se apresentou em minha vida de uma outra maneira, na psicoterapia. No seminário, nós realmente tínhamos essa tarefa, ou melhor, éramos encaminhados para a psicoterapia como uma ferramenta dentro de um processo de discernimento também sacerdotal. E aí eu tive uma outra vivência, né? E felizmente também guardo com uma lembrança carinhosa terapeutas que me acompanharam e que tudo isso foi ajudando também a despertar para o gosto de estudar psicologia. E, de fato, nos idos de 2005, eu concluí a graduação em psicologia na Universidade Católica de Santos, e embora eu não tenho que ser honesto, né? Claro, sempre, uma prática clínica muito atuante, mas a psicologia sempre foi um referencial importante, inclusive dentro da ação pastoral, na conversa com as pessoas, no contato com o outro, dentro de episódios de luto, situações limite, diante das quais nós sempre estamos expostos também enquanto sacerdotes. Então a psicologia sempre foi uma querida companheira ao longo de toda essa caminhada, inclusive junto ao ministério sacerdotal. Padre, dando uma pequena pausa nesse assunto da psicologia, da espiritualidade, começou uma briga, entre aspas, aqui nos comentários, que é: padre, volta para Santos, padre, fica em Curitiba, padre, você pretende voltar, você pretende ficar aí, a gente quer que você fique. Então, bastante gente disputando Olha a presença do padre. E aí perguntaram aqui se tem algum plano já de retorno para Santos ou se pretende ficar em Curitiba. Tem alguma ideia de como que vai ser os próximos anos? Então, os nossos projetos aqui em Curitiba ainda não acabaram. Então, provavelmente,
devamos ficar durante um tempo. Mas eu quero também dizer para vocês aí que estão pedindo o retorno do Padre Carlos para Santos, para Cubatão, olha, eu tenho a certeza de que vocês todos moram no meu coração, nas minhas preces, no meu carinho, na minha lembrança. E para amigos de verdade não existe distância, né, Pedro? Então a gente sempre está em sintonia, mas por enquanto, em Curitiba eu devo realizar alguns projetos ainda junto à igreja, aqui nessa cidade querida também. E aí a gente vai matando a saudade, inclusive através das lives, né? Exatamente, já passamos aqui de 80 pessoas, padre, então tem bastante gente nos acompanhando, recorde de audiência aqui do programa. Padre, agora falando um pouco sobre a questão dessa formação da psicologia, isso serviu como uma base muito boa, porque todo mundo que vai falando aqui com saudades e pedindo para você voltar, cita muito essa tranquilidade, um padre da espiritualidade realmente sereno. Como que você levou a psicologia para suas pregações, para suas falas, para os seus momentos de espiritualidade? Então, Pedro, como eu falei no começo, eu entendo que a psicologia é uma ferramenta muito importante para a compreensão desse fenômeno humano. E a espiritualidade, ela tende a ganhar na medida em que esse ser humano, ele vai sendo compreendido nas suas dificuldades, nas suas limitações. Nós poderíamos dizer que a espiritualidade é um termo também muito amplo, né? A espiritualidade, ela se aproxima da religião, da religiosidade, mas no mundo de hoje, quando nós falamos espiritualidade, a gente amplia esse conceito de uma maneira muito grande, né? Eu vejo que a espiritualidade, ela pode realmente se servir da psicologia na medida em que todos esses processos internos, toda essa visão de mundo que o ser humano muitas vezes desenvolve ao longo da sua caminhada, vai recebendo essa luz da espiritualidade, porque a espiritualidade nos ajuda também a transcender esse humano. Difícil isso, hein? Um assunto árido. Mas o que eu quero dizer, que de fato quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de sentido, sentido da vida, né? O sentido das coisas, o sentido daquilo que nos acontece, inclusive nessa época de pandemia. O sofrimento de muitas pessoas, eu tenho observado isso, surge a partir do momento em que parece não haver mais sentido em nada, né? Um vírus fez com que nos recolhêssemos, tomássemos mais cuidados com o outro, com a gente mesmo, e de repente parece que não há saídas, não conseguimos enxergar, né, um horizonte onde a gente possa se agarrar, buscar, e a espiritualidade ela ajuda muito nisso. Eu diria assim, que é como uma vela iluminando a escuridão da crise na qual nós nos encontramos, né? E aí a psicologia ela vem também, né, na esteira para poder nos ajudar a identificar quem somos e de que maneira queremos sair dessa pandemia, né? Padre, eu lembro muito de uma fala sua na missa de domingo de Páscoa. Eu estava ali no celular ajudando na transmissão. E no final o Padre Vanir chamou tanto você quanto o Padre William para dar uma fala final, algo assim. E ali você fala algo parecido como eu achava que esse vírus era muito forte, ele é muito poderoso, ele realmente é, mas eu, através da Bíblia, através das reflexões, tenho convicção de que Deus é muito maior. Deus é muito mais poderoso. Como alimentar esse sentimento dentro das pessoas? Você falou nesse momento ali um pouco de desespero, né, que acaba tendo, de um vírus que vem arrebatador, atingindo todo mundo. Como se fortalecer nessa fé nesse momento? Então, eu percebo que nesse momento, ter a consciência de um Deus que é misericordioso, tanto mais nos ajudará a perceber que esta pandemia não é o ponto final. Esta pandemia, essa ameaça, né, do Covid, não significa que tudo está perdido.
E aqui eu abro também um parênteses, porque hoje, antes de vir para cá, eu acompanhei também pela internet e Curitiba já soma quase 6.000 casos de contaminação e mais de 170 mortes. Então, só ajudando aí nessa atualização dos números, isso. Hoje foram mais 10 mortes que foram computadas. Isso. E 87% dos leitos de UTI estão ocupados. É verdade. E aqui eu acho que cabe, quando a gente fala desse assunto, externar os nossos sentimentos, o nosso carinho para com as famílias enlutadas, para com todos aqueles que têm sido alvo, né, dessa doença que também se apresenta para nós ainda muito misteriosa, se apresenta para a ciência com muitos enigmas, né? E esses dias eu celebrei lá na São Francisco, no Xaxim, e me trouxeram o nome de um senhor, o senhor Francisco, que também foi vítima da Covid, lá da comunidade, né? Então, é algo que a gente às vezes até acha que está longe da gente, mas não. No prédio onde eu moro, tem 2 pessoas infectadas, nós não sabemos quem são, mas para a gente perceber, né, que realmente é uma situação que, quando a gente busca na referência da fé um sentido, né, um outro olhar, a gente tem a chance de descobrir que realmente, embora ameaçador, embora terrível, mas ele não é maior do que Deus. Aqui eu também quero abrir um outro parênteses, Pedro. A imagem de Deus. Se eu acredito num Deus que é misericordioso, se eu acredito num Deus que de fato se doa e se faz presente em minha vida nesse momento, eu tenho a chance de olhar para essa pandemia e de fato sair dela, digamos assim, um pouco mais fortalecido. Agora, se eu busco um Deus que de uma maneira ou de outra é aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus que está ali só na espreita para me dar o corretivo, eu posso fazer uma leitura da pandemia e dizer, não, estamos sendo castigados. Essa é uma maneira de Deus nos corrigir. Então, a espiritualidade ela vai nos ajudar a transitar um pouco sobre essas visões. E aí eu também fico pensando assim, se no Antigo Testamento Deus distribuía de fato pragas e castigos, no Novo Testamento em nenhum momento Jesus castiga, em nenhum momento Jesus ameaça a pessoa. Ao contrário, Jesus distribui curas, distribui bênçãos, né? E é até interessante que no Novo Testamento também Pedro, né, envolvido pelo Espírito Santo, a sombra de Pedro é capaz de curar. Então a mensagem de cura e de vida que Jesus traz é algo que a gente não pode deixar de lado diante desse contexto pandêmico, né? Eu também percebo dessa maneira. Nessa ideia da imagem que nós fazemos de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas também o homem acaba fazendo a imagem de Deus numa questão midiática, né? De como que passa essa imagem, como é contado, como é esse Deus. Então tem um pouco dessa questão. Nesse momento surgem muitas forças. Tem gente falando que pode ser como as pragas do Egito, veio o coronavírus. Tem gente falando, mas se tivesse Deus mesmo, ele não ia deixar isso acontecer. Como avaliar tudo isso? Como argumentar contra tudo isso, digamos assim? Então, Pedro, durante o curso de teologia no seminário, eu gostava muito de ler um autor que já é falecido. Ele não é da seara católica, mas é um homem de extrema lucidez diante das coisas, né? É o Rubem Alves. Ele falava algo que eu guardo no meu coração, né, até hoje. Eu não tenho problemas com Deus. Eu tenho problemas sobre o que me dizem sobre Deus. Eu acho que essa colocação dele, de repente, elucida um pouco isso que nós estamos aqui falando. Eu não tenho problemas com Deus, eu tenho problemas com o que me falam sobre Deus. Porque
quando de repente o ser humano, na sua empáfia, né, na sua altivez, quer trazer a última palavra sobre o sagrado, eu acredito que aí a gente corre um grande risco de se tornar até mesmo algoz do outro, né? Então, talvez seja mais interessante para todos nós olhar para esse fenômeno da pandemia e não colocar em Deus uma causa que de repente ele não se apresenta dessa maneira, desse modo, né? Vamos tomar o exemplo aqui atrás da gente, né? Tem uma imagem do Cristo crucificado, né? Imensa, realmente bem em destaque aqui no Santuário São José. E aí o que acontece? A gente percebe que o Deus que nós somos convidados a nos aproximar ainda mais nesse momento de crise, é esse Deus que estava presente no momento da dor última do nosso Salvador. É esse Deus que estava presente exatamente na cruz. É o Deus dos crucificados. A gente percebe que a pandemia, o coronavírus, pôs a nu muitas discrepâncias na nossa sociedade. A gente fala assim, temos que nos isolar, temos que nos confinar para evitar a propagação do vírus. Mas é bem verdade que em diversas comunidades, Brasil afora, mundo afora, há pessoas que realmente não têm nem condições de lavar as mãos, não tem um saneamento básico, não tem uma estrutura, né? Uma moradia. Isso é bem complicado. Então a gente percebe que esse Deus é o Deus que se aproxima dos que sofrem. E no sofrimento, Deus faz valer de fato a sua bênção, a sua graça e a sua fortaleza em nossa vida. Sofrer com Deus é uma coisa, sofrer sem Deus é outra totalmente diferente. Assim a gente entende. Tem essa visão de que 90% de tudo que está acontecendo poderia ser evitado com uma higiene, mas muita gente não tem acesso a uma higiene de qualidade aqui no Brasil, né? Então tem realmente certo, o coronavírus realmente mostrou, né, as desigualdades sociais, toda a questão do sistema de saúde pública. Um outro ponto de sofrimento é também toda essa politização do vírus que só prejudica, né, a sociedade, o povo, enfim. É tudo muito delicado, muito complicado, né? Então... Aqui nos comentários tem muita gente falando sobre como você é sábio, as palavras, a calmaria que traz, a forma como você fala. E também tem aqui o comentário que agora eu acabei já perdendo. Aqui. Estou tremendo aqui, ó. O Vinícius Barros Caetano mandou aqui pra gente o estresse da pandemia, do isolamento, do estar em casa. Fala que mesmo com as orações ele acaba ficando agitado, não consegue ter aquela paz que é tão mais comum, mais fácil quando a gente está tendo a nossa vida rotineira, aquela vida que a gente está acostumada já a levar. Como trabalhar isso? Veja bem, Vinícius, né? Isso. Então, Vinícius, o coronavírus, a pandemia, de uma certa maneira nos sequestrou das nossas rotinas, do nosso dia a dia, das nossas agendas, enfim, do comum da vida ao qual a gente estava acostumado. Então o momento do estresse, né, o momento em que de fato parece que a gente não se aguenta mais, é algo até um tanto quanto esperado dentro dessa situação pandêmica. Mas aí é que está. Eu me lembro que no início do século XX, Sigmund Freud, na publicação O Mal-Estar na Civilização, ele falava que o sofrimento se apresenta em nossa vida em 3 dimensões. A do corpo, ao reconhecer que o nosso corpo ele vai se degenerando, nós temos um prazo de validade, né? O sofrimento chega também através do mundo, coisas que acontecem e que fogem à nossa vontade. Hoje também eu acompanhava o desmoronamento de um galpão, né, na cidade de Colombo, que
vitimou 6 pessoas. Felizmente não houve nenhuma morte, mas foi algo assim realmente assustador, né, para aquelas famílias, só para exemplificar. E a outra dimensão do sofrimento, né, que se apresenta para nós é em relação ao outro, né, em relação àqueles com os quais nós convivemos. E Freud fala que é essa terceira dimensão a mais difícil de lidar. A mais difícil de lidar. Então tem que ver realmente se esse estresse ele tem a ver com essa dificuldade de lidar com o outro, porque a pandemia fez exatamente isso em nossa vida. De repente, situações que o casal já não vinha trabalhando muito bem, os pais já não conseguiam administrar suficientemente bem com os filhos, essas situações agora foram potencializadas. Então aí é um desafio. E aí a gente fala de psicologia e espiritualidade. Sim, a espiritualidade pode ajudar também nesse momento, né? De repente, acho que vale a máxima. É melhor você ter paz em muitos momentos no seu dia a dia do que ter razão, né? Então, às vezes vale a pena calar, vale a pena de fato ouvir, vale a pena não retrucar, para que, de uma certa maneira, as pessoas consigam, né, equacionar certas dificuldades dentro de casa, por exemplo, né? Mas aqui eu não estou querendo dar receita para ninguém, por favor. Muita gente aqui nos acompanhando, agradecendo as palavras do padre. O Kleber Azevedo mandou aqui: muito grato ao padre Carlos por ajudar minha família em muitos momentos delicados e difíceis, sempre sereno e com palavras precisas. Continuando a falar sobre a família, e agora eu acho que a gente vive um momento novo e por isso esse assunto vem uma outra visão sobre ele. O celular, a tecnologia, o computador, já discutido muitas vezes na igreja como algo que acaba sendo muitas vezes prejudicial, é algo que gera o vício, é algo que gera que a pessoa saia muitas vezes da sua casa e fique preso aos aparelhos eletrônicos, mas nesse momento também, muitas vezes, ele acaba sendo usado como ferramenta até de evangelização. Como nós estamos fazendo aqui, eu garanto que muitas dessas pessoas que estão nos acompanhando, estão acompanhando pelo celular. Então, como equilibrar isso durante a pandemia, durante a quarentena, onde a gente fica 24 horas por dia em casa, e aí, com a praticidade do celular, tem tudo na nossa mão, também pensar na família, também pensar no diálogo, na conversa, e não só nos aparelhos eletrônicos. Olha que interessante isso que você coloca. De repente nós podemos ampliar essa observação para refletir na relação entre o ser humano e a técnica. O ser humano e a tecnologia. Tem um filósofo que eu gosto muito, embora seja, por causa da minha limitação, né, complexo entendê-lo, mas há intuições nesse filósofo que muito nos ajudam, inclusive a respeito da relação ser humano e técnica. Esse filósofo é o Martin Heidegger. Ele é a referência dentro da abordagem que eu procuro seguir na psicologia, que é a fenomenologia. E aí depois tem um outro palavrão, da Sais analítica, quer dizer, é a fenomenologia do ser humano, né? Então o que acontece? Ele fala que na medida em que o ser humano é dominado pela técnica, ele tende a se iludir. Se iludir na medida em que acha que tem controle de tudo. Acha que tem resposta para tudo. Acha que consegue tudo prever. E de repente, a técnica, a tecnologia nos coloca diante desse narcisismo, né? Conforme nos fala Freud. Por quê? Porque a gente, de uma certa maneira, acha que tudo está sob o nosso controle. A pandemia mostra exatamente o contrário, né? Essa realidade do coronavírus veio nos mostrar que, olha, embora, de fato, a humanidade evoluiu bastante diante dessa realidade tecnológica, mas há aí algo que foge do nosso controle, que foge do nosso alcance, que nós temos que reconhecer.
e nos colocar de maneira humildes diante disso. Mas aí eu falo do celular. O que alguns meses atrás, em julho do ano passado, apresentava-se como um problema, né? A gente falava a importância do olho no olho, a importância da mão estendida, a importância do abraço, olha, cuidado. Se nós não tivéssemos esse recurso hoje, o que seria de nós nessa pandemia, né? Veja bem, eu tenho a minha mamãe de 85 anos, vai completar, se Deus quiser, 86 no dia 20 de julho, e tem praticamente 90 dias que eu não tenho contato físico com ela, que eu não a vejo, né? Mas como é gostoso, né, pegar e fazer a chamada de vídeo, e conversar com ela, e vê-la, e interagir. Poxa, é algo assim fantástico. Santa Clara, que por uma enfermidade não pôde participar da missa naquele dia, ela ficaria realmente fascinada com essa invenção. Santa Clara descreveu, né, todo o ritual da missa para as irmãs, e por isso que ela é a padroeira, inclusive, da televisão, né? Você faz jornalismo, não é isso? Sim, jornalismo. Então sabe disso. E aí, olha só, é claro que a gente tem que entender que toda tecnologia tem os seus limites, tem a necessidade de ser bem usada. Eu posso encurtar distâncias com o celular, mas também eu posso ser propagador de fake news. Eu posso espalhar mentiras, eu posso espalhar coisas falsas a respeito do outro, eu posso, enfim, prejudicar. Então, olha aí, está em cada pessoa realmente a tarefa, o dever de poder fazer uso correto das tecnologias que a nós se achegam. E parafraseando o que nosso mestre Jesus falou, né, a respeito do sábado, nós poderíamos dizer que de fato a tecnologia foi feita para o homem, não o homem para a tecnologia, né? Então a gente coloca aí alguns limites. Nós já vamos agora chegando ao final do nosso programa, né? Um programa que foi muito interessante, muito bom, acho que várias falas muito importantes. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que vai ser mais como uma dica, uma ajuda às nossas transmissões. Toda quinta-feira nós temos a adoração, transmitida pelo celular, que é um grande momento de espiritualidade. Como fazer isso pelo celular? Como chegar nas pessoas? Como preparar também as pessoas para este momento? Eu acredito que na medida em que a gente se dispõe para esse momento de adoração, esse momento de estar ali diante da presença de Jesus na Eucaristia, então eu já vou me preparando também em casa, eu já vou dispondo o meu espírito, né, para esse encontro, para esse momento de louvor, de adoração. Eu já vou criando em mim, de fato, essa atmosfera orante, para que esse momento de exposição e de adoração seja algo que vai fazer também toda a diferença durante esse confinamento, durante esse distanciamento social, porque é nele que nós então encontramos forças, né, para poder seguir adiante nessa pandemia e muito além dela, para seguir adiante a nossa vida, a nossa jornada por esse mundo. Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, acompanharam este programa, Arleandra Talim, Carmen Lúcia, Cristiane Brito, Elza Conde Melo. Peço desculpas aos nomes que não foram citados, mas é que são vários nomes. A gente tá aqui eu imagino que sim, e eu comecei distribuindo abraços no começo da live. Poxa vida, eu quero também deixar um abraço aí para toda a turma do Capão Raso, do Santuário São José, toda a equipe, né? E realmente agradecer e parabenizar, que iniciativa bonita. Eu conversava antes da live com o padre William, ele me dizia que esse projeto, né, o Papo de Igreja, começou já há alguns meses também, praticamente no início da pandemia, né? Nós estamos fechando nessa semana, aliás, completamos 2 meses. Que legal. Vamos agora, semana que vem é o 10º
Papo de Igreja, vai ser um programa bem especial. Iniciativa abençoada, com certeza. E sábado que vem também, o mesmo horário aqui no Santuário São José. Todo sábado às 19 horas, além do programa. Domingo às 9 horas da manhã a gente tem a transmissão online da missa. E quinta-feira às 20 horas nós temos a transmissão da adoração ao Santíssimo. Agora, para a gente encerrar, padre, a gente sempre encerra com uma oração. Então eu vou pedir para o senhor levantar e vou pedir para que também conclua esse momento, deixe uma palavra final, uma oração e uma despedida. Então aqui foi preparado também com muito carinho o altar com a imagem que lembra a presença de Nossa Senhora, a presença de São José, que segura em seus braços o menino Jesus. E vivendo esse contexto, como nós falamos nessa live tão desafiador, eu convido você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, a tentar aquietar a sua mente nesse instante, a buscar aquietar o seu coração. Reconheça que, de fato, ninguém pode mais do que Deus, muito menos esse vírus ou qualquer outra situação ou circunstância em nossa vida. Nós também nos colocamos na presença desse Deus que é amor, que é misericordioso, e a Ele nos dirigimos agora. Senhor, nós queremos te render graças por nossa vida, pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Queremos também pedir-te, Senhor, uma bênção especial a todos os profissionais da área da saúde, a todos aqueles que cuidam dos doentes, de um modo particular, os acometidos pela Covid-19. Queremos, Senhor, pedir as tuas preciosas bênçãos na vida de todos aqueles que estão enfrentando com dificuldades esse distanciamento social, os que moram sozinhos, os que enfrentam a solidão. Nós queremos, Senhor, te pedir bênçãos para todos os que estão desanimados, deprimidos, para todos aqueles, Senhor, que parecem não encontrar mais sentido em suas vidas. Senhor, nós queremos, enfim, te render graças pela chuva, pelo sol, pelo ar, pelo alimento de cada dia. Queremos te render graças, Senhor, pelos avanços da ciência, pela inteligência que destes aos seres humanos, para poder, enfim, nos proporcionar uma melhor qualidade de vida. Queremos te pedir, Senhor, por aqueles que nada têm, por aqueles que, além da dificuldade com o Covid, também enfrentam as injustiças sociais, as desigualdades. Enfim, Senhor, queremos simplesmente te dizer nesse momento, sem ti nada somos. Em vós depositamos a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas dificuldades. E que Maria Santíssima, nossa Mãe, e São José, nos ensine a realmente depositar o nosso existir nas mãos do nosso Deus. Que assim seja. Amém. E desça sobre todos a bênção do Deus poderoso e misericordioso, cheio de ternura e de amor. Esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez ao padre, agradeço também a todos que nos acompanharam. Muita gente aqui falando que passou muito rápido, elogiando. Então já adianto que em breve chamaremos novamente o padre, porque realmente foi um momento que todo mundo gostou muito. Então vamos marcar mais pra frente uma segunda vez aqui com o Padre Carlos. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.